Anglo American apresenta Conversas que Inspiram. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Conversas que Inspiram. Eu sou Raquel Pessoa e no episódio de hoje vamos refletir sobre o papel da inclusão e da diversidade no setor mineral, destacando a importância de construirmos um ambiente mais igualitário e respeitoso para todas as mulheres. Por muitos anos, a mineração foi um ambiente predominantemente masculino, em que as mulheres precisaram enfrentar barreiras para conquistar o seu espaço. Hoje, elas ocupam cargos de liderança, operam máquinas pesadas e se destacam em diversas funções. Mas avanços pela equidade de gênero ainda são necessários. Dados recentes mostram algumas evoluções, mas também evidenciam desafios como a invisibilidade, a falta de pertencimento e as dificuldades para alcançar igualdade de oportunidades. Neste episódio especial para o Dia Internacional da Mulher, recebemos Patrícia Procópio, diretora-presidente do Women in Mining Brasil, que vai abordar os principais avanços e desafios da equidade de gênero no setor. Também contamos com a presença de Evilmar Fonseca, diretor de operações de minérios de ferro da Anglo American no Brasil, que trará uma reflexão sobre o papel do homem como aliado nessa jornada. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. É um orgulho para mim dialogar sobre esse tema: diversidade, inclusão, promoção do aumento de participação das mulheres no mercado da mineração. Conforme foi apresentado, eu sou Evilmar, sou pai de 3 filhos, sou casado há 25 anos, sou engenheiro, metalurgista, estou nesse mercado de mineração por um longo tempo e venho observado, refletido, como a mineração tem se transformado ao longo dos anos para melhor, com esse olhar mais humano, com esse olhar para a diversidade, com esse olhar para as pessoas. E isso me inspira muito mais, me faz com mais vontade de estar na mineração quando a gente tem esse olhar um pouco mais diverso, um pouco mais acolhedor para as diferentes opiniões, para as diferentes formas de pensar, para que a gente possa construir realmente uma mineração mais humana. Evilmar, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, Anglo American, mais uma vez. É sempre um prazer, uma alegria conversarmos um pouco por um tema que é tão importante para mim hoje. Eu acho que todos nós que temos a mineração com esse grau de relevância, de sua importância, a gente gosta de dizer que a mineração é o passaporte para o mundo moderno. E a gente busca, então, uma mineração mais responsável e sustentável, além de inovadora e produtiva. Eu acho que é um pouco sobre isso que a gente vai falar aqui hoje juntos. Eu sou Patrícia Procópio, sou geóloga, estou hoje como diretora de Planejamento, Inovação e ESG na Hexagon, uma empresa de tecnologia aí que fornece soluções para mineração, mas também e principalmente nesse momento representando o WIM Brasil, um movimento que busca aí a ampliação e fortalecimento da participação das mulheres no setor mineral. Patrícia, o relatório do Women in Mining Brasil, que pode ser traduzido em português, Mulheres na Mineração no Brasil, de 2024, trouxe dados importantes sobre a participação das mulheres no setor mineral. Eu queria que você trouxesse os pontos de destaque e quais são os avanços mais significativos que tivemos. Eu gostaria de dar uma contextualizada um pouco para falar desses resultados, O Women in Mining Brasil, ele realiza anualmente, e estamos no 4º relatório, que busca apresentar como está o grau de progresso em relação à inclusão e diversidade no setor mineral. É muito importante que a gente entenda esse cenário, monitore esse cenário para fazer as transformações que precisamos, Então, a gente conseguiu, nesse último relatório, participação de mais de 30 empresas, participantes de toda a cadeia da mineração. Aí eu estou falando de empresas mineradoras, eu estou falando de empresas fornecedoras de serviços, de soluções,
empresas diversas. É importante que a gente tenha essa representatividade. Então, estamos no 4º ano. Então, uma proposta do WIM Brasil, desde que ele se consolidou em 2019, era trazer este cenário para embasar as transformações, então, que buscamos. Nesse 4º relatório, a gente percebe números muito importantes, né? A pauta de D&I, ela já é efetiva nas empresas de mineração, na grande maioria das empresas de mineração. A gente vê isso presente, a gente vê que essa agenda está sendo discutida, a gente percebe que a maioria das empresas já tem esse papel formalizado em seus processos e ainda precisamos lutar para que algumas empresas, né, caminhem nessa direção. A gente vê a Anglo-América hoje também como um benchmark nesse contexto da discussão e do envolvimento do D&I em suas operações. O que a gente tem, né? A gente começa desde o início do WIM Brasil, monitorando uma participação inicial de 13% de mulheres no contexto geral. Hoje, a gente, então, o 4º ano depois, somos 23% da força de trabalho da mineração. Fato, vem crescendo, mas a gente percebe, e esse relatório traz um título, precisamos ir além das palavras. Por quê? Porque só o número em si da percentagem crescente não é tudo. Então, nós temos também que avaliar que a população feminina é uma população minorizada, nós somos mais de 50% da população brasileira mundial, então os 23% ainda é um número que a gente precisa trabalhar num contexto maior. A outra questão é que a gente vai fazendo o desdobramento desses números. A gente percebe ainda persistente um turnover muito alto e o desligamento voluntário das mulheres está em muito maior número do que dos homens, ou seja, não adianta atrair, nós precisamos de reter e manter essas mulheres, dando condições a elas que permaneçam. E nesse contexto a gente percebe então que a capacitação para essas mulheres, né, para que elas permaneçam no setor, para que elas tenham a percepção de crescimento de carreira, então o investimento na capacitação delas é também extremamente importante e necessário. Demais pontos que a gente percebe, aí a gente precisa trabalhar também a interseccionalidade, a gente não vai falar aqui só de gênero, né? No contexto maior a gente precisa ser mais diverso. Então, por exemplo, mulheres pretas na liderança, 0%. Hoje a gente fala nomes. Vamos chamar a fulana, vamos chamar a outra fulana, diretora, são pessoas assim referenciadas pelo nome. Então a gente precisa mudar esse contexto, né? Então a gente tem outras questões que é da capacidade, a gente tem a questão geracional que a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar também em questões geográficas, então a gente tem mais mulheres no sul, menos mulheres no norte, por que isso está acontecendo? E a gente tem uma oportunidade agora muito grande, novos projetos acontecendo, né, se envolvendo cada vez mais com os territórios que a gente trabalha, então a gente tem a oportunidade aí de avançar nesses pontos. Em todo esse tempo de WIM Brasil, né, a gente está praticamente no 6º ano, eu queria fazer um resumo desse contexto. Gente, é um período de muito aprendizado. Quando a gente começa, né, 2018, 2019, a gente estava tendo esse acesso à discussão de inclusão e diversidade. Então, o WIM Brasil, ele inicia num processo muito interno com as mulheres, porque nós mesmas precisávamos entender o que era isso, o que estava acontecendo, onde que a gente estava nessa história. Por exemplo, eu mesma fiz uma revisão de carreira, eu já tinha 30 anos de formado e eu não tinha noção de como tinha sido minha carreira e nem dos desafios que eu tinha enfrentado. Então, isso é novo para os homens e para as mulheres, mas para as mulheres era muito novo. Então, a gente se fechou, de certa forma, entre nós, discutindo e pensando todas as formas que a gente precisava trabalhar, e houve uma evolução e um amadurecimento nesse contexto. Como que eu enxergo hoje, 24, 25? Um momento que os homens estão fazendo essa reavaliação, onde eles percebem
que algo começou a acontecer nessa discussão, se falando muito em inclusão e diversidade, ali num papel de ouvinte, o que está acontecendo, às vezes se sentindo tocado naquilo, e até onde que isso me afeta ou não. E agora a gente num processo de conscientização dos homens, e eu gosto de dizer o seguinte, o Em Brasil hoje, a gente literalmente fala, é um movimento de inclusão e diversidade para as pessoas, é um movimento de homens e mulheres. Ninguém vai conseguir fazer nenhuma transformação sozinha, nós não queremos mudar, passar de homens para mais mulheres, não é isso, são pessoas, a gente precisa de um conjunto de pessoas. Então, é esse processo, e por isso eu chamo vocês para essa reflexão, e é muito bom estar aí com o Elvimar aqui, né, que é um exemplo aí de liderança, a Anglo, né, que já traz esse exemplo de ter uma CEO mulheres, né, a representatividade, o exemplo, ele é extremamente importante. Eu acho que você fez um resumo importante sobre o cenário atual, e você trouxe vários desafios, essa seria a minha próxima pergunta. Quais seriam os desafios mais emergenciais? Eu sou uma mulher na liderança na área de mineração já há bastante tempo, né? Comecei minha carreira muito jovem, então já se vão aí, já quase 30 anos de formada, e desses 24 na área de mineração, e realmente a mudança vem acontecendo, mas talvez não na rapidez com que a gente precise para que a transformação de fato aconteça, né? A gente sabe que tem uma reparação histórica aí de mais de 100 anos, onde a mulher era considerada profissão do lar, né? E veio se capacitando, veio trabalhando, e dentro da área de mineração, e esse é o ponto que eu queria trazer para o Vilmar, você trouxe 3 pontos que me chamaram a atenção. A gente percebe que existem mulheres entrando para trabalhar, mas o número de saídas ele fica quase equivalente, então a conta acaba não crescendo tanto quanto a gente gostaria, né? Então, retenção, capacitação e condições de trabalho para que a gente tenha essas mulheres, principalmente você falou na questão geográfica, Minas estão geralmente em áreas mais remotas. Então, eu queria conversar sobre isso com a Vilmar, como é que você, na sua agenda de trabalho, tem priorizado esse ponto de análise de capacitação, retenção, oportunidades para mulheres locais, e também a gente sabe que o horário da operação, o horário de trabalho nas minas acaba às vezes não coincidindo com o horário que a creche fecha para a mulher poder voltar, pegar o seu filho. É só um detalhe, né, assim, que é muito importante para que a mulher consiga se manter no trabalho. Então, na sua visão, Vilmar, como é que você tem dado espaço na sua agenda mais estratégica para olhar esses pontos, e o que você vê como o maior desafio? Então, Raquel, eu acho que nós temos que ser mais intencionais nas nossas propostas para criar um ambiente mais inclusivo, para criar um ambiente de maior acolhimento para as mulheres na operação da mineração. E isso envolve, conforme você comentou, a atração, a contratação, a retenção e o desenvolvimento das pessoas, criar oportunidades para que as mulheres possam desenvolver o seu melhor potencial no local de trabalho, seja tendo programas específicos para o desenvolvimento das mulheres, para aceleração da carreira, mentorias, nós temos mentorias que visam ter a escuta, né, e o olhar para as mulheres e entender as dificuldades delas na trajetória aqui na mineração, criar condições que permitam que ela trabalhe e tenha tranquilidade com o filho que está em casa, seja creche, ou seja, aqui na Anglo nós temos salas de amamentação que as mulheres podem usar e dar essa tranquilidade para ela. Então, acho que assim, é criar políticas claras que permitam o aumento da representatividade feminina na mineração. Então, na nossa proposta, as políticas claras são fundamentais, lembrando que a Anglo foi uma das primeiras mineradoras do mundo que criou uma área específica para tratar de diversidade e inclusão. Há muito tempo atrás isso foi feito, né? Então, acho que as políticas claras, ser intencional nas nossas propostas é fundamental para que a gente desenvolva um local de trabalho mais adequado para as pessoas.
e para as mulheres, né? E nesse tema também, eu acho importante a escuta, sabe? É fundamental a gente escutar as mulheres, entender as dores, as dificuldades, os anseios, para que a gente possa ter uma percepção ou uma leitura mais correta da realidade. Porque, eventualmente, eu, como diretor, posso estar propondo algo que faça sentido para mim, mas se eu não tiver escuta ativa, aquilo pode não fazer sentido para as mulheres. Então, só a partir da escuta, vou conseguir fazer isso. E aí ajustar a política nossa, a nossa forma de trabalhar, para que esse ambiente mais acolhedor, ele seja construído e que a mulher possa dar o seu melhor potencial. A gente está falando aqui talvez numa palavra-chave, que é acelerar esse processo. E eu queria perguntar para vocês, como vocês veem ações práticas aí, Patrícia, dentro da sua experiência, e Evilmar, na sua liderança também com homens, de que forma a gente pode trazer mais exemplos práticos e mais o homem inserido dentro dessa agenda de inclusão, reforçando que a Anglo American no Brasil e globalmente continua firme nas suas agendas, no seu valor de ações de diversidade e inclusão, não só questões de gênero, raça, etnia, etarismo, programas para pessoas com deficiência, enfim. Então a gente segue, a despeito de toda essa contramão que a gente tem visto aí, infelizmente no mundo, a gente segue firme com os nossos valores. Mas voltando aqui para a nossa pergunta, queria que vocês nos falassem um pouco sobre como acelerar e trazer mais o homem, Evilmar, para mais perto nessa transformação. Para que a gente possa acelerar esse processo, é fundamental que a gente tenha capacitações nessa direção. Conforme eu comentei anteriormente, nós temos aqui na Anglo Programa de Aceleração do Desenvolvimento da Mulher. Programa de Desenvolvimento da Mulher em Posições de Liderança. Programas de mentoria focado na aceleração do desenvolvimento feminino. Então, eu entendo que ações intencionais focadas na aceleração do desenvolvimento das mulheres são fundamentais nesse processo. Mas, conforme eu comentei antes também, todo esse trabalho sem a escuta ativa do que é importante para a mulher, para mim não faz sentido, né? Porque fica um trabalho de empresa para as pessoas, e para mim tem que ser um trabalho construído pelas pessoas para as pessoas. Dessa forma, a escuta ao longo dessas atividades para acelerar o desenvolvimento das mulheres na mineração, ele é fundamental. Tão quanto atrações intencionais de mulheres para posições chaves na empresa, como nós temos na própria Anglo, né? Hoje, a número 1 Brasil é uma mulher e está fazendo um trabalho excepcional, com a qual eu tenho o maior orgulho de trabalhar, né? É muito bom poder conversar com vocês, né, na Anglo, tendo o exemplo da Ana Sanches, que é uma inspiração para todos nós, ressaltando aqui que foi uma pessoa extremamente importante no início do nosso movimento, sempre nos apoiou, assim como a Anglo, mas a própria Ana nos apoiou bastante desde o início até hoje. Mas sobre essa discussão, né, eu acho, como eu disse anteriormente, e reforço, esse é um movimento de homens e mulheres. Então, o Evilmar falou aqui sobre escuta. A escuta, gente, ela é extremamente importante. A gente precisa entender o que, por quê, porque quando a gente não consegue realmente sentir aos olhos do outro, então, seja por qualquer questão, né, de gênero, de raça, etc., eu preciso escutar alguém, porque senão eu vou só imaginar alguma coisa, né? Eu não estou vivendo aquele papel. Então, a escuta realmente é extremamente importante. Eu acho que agora, em tempos em que parece que a gente está voltando há 6 anos atrás para falar de inclusão e diversidade de novo, onde a gente vê um movimento de reação, e esse movimento de reação, ele começa a crescer, porque algumas pessoas que se sentiam incomodadas e estavam ali se resguardadas, se empoderam para poder fazer uma reação. Então, a gente está, sim, vivendo um momento de reação a esse contexto.
a gente precisa sim trabalhar então essa escuta. Então essa escuta de homens e mulheres, a gente precisa muito escutar os homens nesse processo. O que a gente vem percebendo atualmente é de escutar um pouco eles assim, mas o que você está entendendo disso? Como que você pensa que isso está acontecendo? Como a gente pode fazer isso juntos? E aí, nesse contexto, né, é o que a gente vem monitorando nas empresas, também como que está sendo esse letramento. Porque a gente precisa saber o que, por quê, para que trabalhar inclusão e diversidade. Gente, inclusão e diversidade é negócio, né? Nós estamos falando de melhoria de criatividade, de produtividade, de segurança, de pessoas mais felizes, de pessoas mais satisfeitas, acabam trazendo isso para o seu contexto de trabalho. Tem um outro ponto extremamente importante que a gente precisa trabalhar juntos, é que a gente tem uma questão da força de trabalho atual e do futuro, né? A gente tem uma carência de mão de obra, principalmente na mineração. Então, a inclusão e diversidade, ele não vem só como um item glamuroso de se discutir do mundo ideal. Ele vem de uma necessidade de negócio, de operação. Eu preciso de mais homens e mulheres. E nós temos agora uma oportunidade, gente, assim, sensacional, onde a gente está vivendo, falando agora em transição energética, novos empreendimentos, nós estamos falando aí de minerais críticos, né, de minerais estratégicos, nós estamos começando muitos novos empreendimentos. Então, a gente pode começar do zero, assim, num processo já mais inclusivo, plural. A gente está começando a visitar territórios, chegar em territórios onde a gente vai iniciar essa capacitação. Então, a gente vai iniciar a capacitação com todas as pessoas daquele local, homens e mulheres. A tecnologia, né, hoje trabalho muito na Hexagon na questão de inovação. A gente está num mundo agora cada vez mais tecnologias que permitem o processo inclusivo, né? A gente mostrar, né, ao mundo que a mineração tão essencial, ela está sim trabalhando para ser cada vez mais responsável e sustentável. Essa questão da intencionalidade, eu gosto muito dessa palavra, eu acho que ela é muito potente. E aqui na Anglo American nós tivemos um exemplo, inclusive na diretoria do Evilmar, que foi a primeira mulher trans a fazer a mudança do registro civil com o apoio da própria Anglo American, com todo o suporte jurídico e essa preparação do terreno, né, do local de trabalho para acolher as mulheres nas suas diversas facetas, né, porque a gente tem mulheres com deficiência, mulheres negras, mulheres trans. E aí vem a minha pergunta para o Evilmar em relação à questão do papel do homem. E esse ano, Evilmar, um dos focos da campanha do Dia das Mulheres aqui na Anglo American no Brasil é o papel do homem como aliados. Na sua experiência, como os homens podem contribuir de forma prática para um ambiente mais igualitário? Está aberto ao aprendizado, conforme a gente debateu aqui e conversou. É algo novo para todos nós, mas que exige de nós energia e vontade para mudar mais rápido. E nesse contexto de aprendizado, aberto ao aprendizado, a gente tem que ter humildade para aquilo que não sabe, para aquilo que não conhece, e buscar, e não esperar. Buscar o entendimento desse novo contexto, para que a gente possa transformar. Eu sempre gosto de refletir que toda transformação, em qualquer aspecto da sociedade, ela passa por uma ampliação de consciência. Ampliação de consciência onde você está e onde você quer chegar. E essa ampliação de consciência, ela passa por aprendizado, por abertura e por entender que isso é fundamental para uma sociedade melhor. Então, acho que nós, homens, nesse contexto, o que nós podemos fazer? É termos a humildade para saber o que a gente não sabe, o que a gente precisa de aprender, termos abertura para isso, engajarmos nessa proposta, sermos um catalisador da transformação e entender que isso não é para a mulher, não é para o homem, isso é para todos, como foi comentado muito adequadamente pela Patrícia. Esse é um projeto de homens e mulheres, esse é um projeto da sociedade, um projeto da empresa, para que a gente tenha um ambiente mais diverso e mais adequado para todos nós.
E aí, se puder até finalizar nesse contexto, que eu acho fundamental para nós homens, é se colocar no lugar do outro, que é muito difícil isso. É fácil, estou falando aqui para vocês, é muito fácil falar, mas se colocar no lugar do outro, para que a gente possa entender as dificuldades, os anseios e as ambições. Porque se a gente consegue fazer isso, nós, como homens, conseguimos ser um agente de transformação, para catalisar essa transformação de uma maneira mais rápida. Acho que esse é meu compromisso, sabe, nesse processo. É muito bom ter você, né, como uma liderança exemplo dentro dessa agenda e convidando cada vez mais homens também. A gente sabe que a liderança ainda está predominantemente masculina no setor de mineração mundial, então eu costumo dizer que a caneta ainda está nas mãos dos homens, né, na sua maioria, para tomar essas decisões, para fazer as transformações. Então fica aqui o convite para todas as lideranças poderem se juntarem a nós, né, nessa transformação. Nós, homens líderes, temos que ser assim, incondicionais a qualquer ações que leve à discriminação, que leve ao desrespeito. Para mim, diversidade e inclusão está muito associada a uma palavra que se chama respeito, que a gente aprende lá, né, na nossa infância com nossos pais. Então, eu acho que nós líderes temos esse compromisso de não admitir nenhum tipo de discriminação no local de trabalho. E se a gente puder transcender isso para a sociedade, melhor ainda. Eu acho que é o caminho para que nós possamos construir uma sociedade melhor, né? Exatamente. Às vezes até no dia a dia são pequenas coisas que a gente percebe, que às vezes passam batidos, uma piada, né, enfim, um comentário fora do lugar, uma interrupção na fala da mulher, enfim. Então, acho que essa questão do respeito em todas essas suas esferas ela é muito importante. Patrícia, dentro da sua experiência, como é que você tem visto o papel do homem nessa transformação? Você foi cirúrgico, Evilmar, assim, a gente tem aqui, né, as nossas discussões e a gente fala muito do que você falou, talvez usando até algumas palavras diferentes, mas exatamente no mesmo sentido. Não basta ser aliado, né, tem que ser promotor. E você falou muito nesse processo, né, de catalisar, de agilizar, acelerar o processo. Então é isso, eu acho que principalmente os homens líderes, né, é fazer esse processo de apoiar a participação de mulheres. A gente precisa aumentar o número de exemplos femininos. A gente precisa, né, nesse processo de escuta também, que o Evilmar falou, apoiar as redes de apoio que incentivam e influenciam positivamente, né, a participação das mulheres. A gente precisa dar maior visibilidade em torno das oportunidades de crescimento de carreira das mulheres, porque muito dessas desistências, dessa desligamento voluntário, vai na percepção de que eu não estou vendo muito onde isso vai dar. Eu estou vendo que eu cheguei aqui e não estou vendo tanto crescimento de carreira. Então, é assim, dá esse apoio da capacitação e a visibilidade que isso está tendo retorno, né? E esse suporte, né, para desempenhar bem. Falamos também muito aqui, o ambiente seguro do ponto de vista físico e psicológico é extremamente relevante. Ele é um fator, né, que vai motivar e deixar essas mulheres à vontade. A gente também está num exercício de aprendizado do que é esse ambiente, porque é isso, a Raquel comentou aqui, é uma piada, né, é uma interrupção, é uma falta de escuta que a gente pode trabalhar. Isso é um exemplo simples. Eu exercito muito isso até fora do trabalho, né, nas minhas rodas de amigo, de bar, com pessoas até que às vezes são muito próximas de vocês. A tolerância zero, ela precisa ser tolerância zero, mas tolerância zero, gente, não significa agressividade, reatividade. Tolerância zero é não permitir falar assim, poxa, olha para você ver o que você falou. Vamos pensar direito, porque não é bem assim, sabe? Assim, então, é nesse contexto, né, da gente criar esses ambientes e estar mais próximos, mais podcasts, mais falas, mais discussão. Eu gosto até de reforçar, nas mineradoras, a gente tem uma ferramenta essencial
que ajuda demais nesse contexto, que é as ferramentas de saúde e segurança. Os diálogos de saúde e segurança, eles têm a oportunidade de trazer essa pauta constantemente. E aí você vai nos mais diversos espaços, principalmente no chão de fábrica, onde a gente precisa, né, trabalhar bastante esse contexto, você vai para a área operacional, e com o tempo, as pessoas, e principalmente os homens, começam a se abrir e entender, porque eles começam a trazer os exemplos de casa. Então, a gente tem muito feedback de DSS, de saúde e segurança, que incluíram inclusão e diversidade no contexto, e o retorno que isso trouxe. A gente tem falas, assim, de maridos e esposas que falam assim, nossa, depois que meu marido, minha mulher começou a conversar sobre isso, o ambiente da minha casa mudou. Porque eu tenho um filho, teve uma questão de orientação sexual que no meu marido não aceitava. Eu fico até emocionada porque tem vários casos que a gente escuta nesse contexto. E houve uma transformação interna. Questão de violência que a gente precisa trabalhar também, né? É agressão. Então, gente, é isso, assim, nós estamos falando de fala ativa, de escuta ativa, as duas coisas juntas, né? O relatório traz muitos resultados importantes para guiar a transformação. É só baixar do nosso site, fiquem à vontade. Mas a gente pontuou aí aqui algumas coisinhas e foi um prazer enorme. Quando a gente fala de intencionalidade e ações direcionadas, aqui na Anglo American, globalmente, a gente tem uma política de combate à violência doméstica, com ações bem efetivas, inclusive quando percebido um risco da mulher, né, e dos seus filhos, da sua família, a empresa dá todo o suporte para que ela receba as ações imediatas, possa sair daquela situação de risco, receber todo o suporte financeiro e psicológico. Também temos uma política de cuidados familiares, não só para mulheres, mas para casais homoafetivos, homens que precisem de alguma forma dar suporte à sua família num momento de doença ou qualquer outro, né? Então, a gente está falando de ações efetivas de transformação. Vilmar também citou algumas questões relacionadas à capacitação, inclusive de pessoas das comunidades onde a gente atua de uma maneira mais assertiva para formação, capacitação e contratação dessas mulheres nas áreas operacionais. Então, isso também são ações que nós desenvolvemos, não é mesmo, Vilmar? Infelizmente, o nosso tempo está encerrando e eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para todas as pessoas que nos acompanham. Como podemos, em conjunto, avançar na construção de um ambiente verdadeiramente inclusivo? Esse é um movimento das pessoas para as pessoas. Não é um movimento de homem, não é um movimento de mulher. E nesse contexto, trabalhando junto, que a gente vai construir um ambiente mais adequado, mais propício à diversidade. E aí eu termino a minha fala fazendo um convite de reflexão para a escuta, para se colocar no lugar do outro e para entender que a conexão de todos nós, ela é fundamental para que a gente tenha uma empresa melhor, uma sociedade melhor. A gente compreende muito bem que a natureza está toda conectada, o sol, as plantas, os animais, a gente. Mas às vezes nós temos dificuldade para entender que nós todos, como pessoas, independente de gênero, de raça, de escolha, estamos todos conectados também. Então, eu deixo aqui essa vontade, essa garra de entender nossa conexão, de transformar a empresa, a sociedade, num local para todos. E a última mensagem para a mulher: o seu lugar é onde você quer estar, onde você possa dar o seu melhor, onde você possa se sentir feliz e possa se sentir realizada. Acho que nada pode tirar isso de você. Poxa, que linda, Vilmar! É isso que a gente quer escutar, é isso que a gente quer reforçar. Fica até difícil, assim, você falou tudo. Esse é um momento que a gente está cada vez mais valorizando as pessoas. Para valorizar as pessoas, a gente precisa realmente deixar que elas sejam o que são, onde estão. E esse processo de escuta, de empatia, para entender como que a gente pode fazer isso. Igual a gente fala de segurança, de inovação, inclusão e diversidade também é isso, gente. Ele tem que estar em todas as áreas, né? É todo mundo vivenciando isso. Desde dentro de casa,
em suas famílias, desde o seu processo. E a outra coisa é o seguinte, eu gosto de reforçar muito num propósito que a gente tem, eu acho que todos nós que estamos na mineração, a gente está por opção, tá? Muitas pessoas, né? Eu, por exemplo, principalmente quem está na liderança, a gente quer que esse setor tão essencial, ele seja transformador, como é, de fato, mas que cada vez alavanque mais transformações para uma sociedade melhor, para um mundo melhor, um mundo que vai ser muito melhor usando todos os seus recursos, né, minerais, onde a gente vai alcançar territórios diversos para ter uma conversa juntas e transformação conjunta, e é isso. A gente só vai conseguir isso juntos. Então, homens, mulheres, bora lá, vamos conversar juntos, vamos rever. O Embrasil está fazendo esse chamamento dos homens para participar. Vamos com a gente e vamos, né, fazer uma mineração melhor, principalmente aqui no Brasil, que é o nosso legado, mas todo mundo junto. E obrigado, Anglo-América, pelo convite e essa oportunidade única aqui de conversar com a Vilmar e a Raquel. Nós aqui agradecemos o tempo de vocês, as reflexões. Eu aprendi muito com esse bate-papo. Resumindo um pouco o meu aprendizado em palavras, eu resumiria em intencionalidade, empatia e uma frase que eu aprendi recentemente com um amigo conversando sobre questões de diversidade e inclusão. Essa é uma agenda fraterna. É uma agenda fraterna quando a gente fala da humanidade, quando a gente fala das necessidades de transformação do mundo. E eu sempre convido os homens que eu converso sobre isso a pensar em suas mães, em suas avós, em suas tias, em suas filhas, porque mesmo quem não tem filha, tem mãe. Então, como você gostaria de ver essa mulher na sociedade, homem, né? Então, que essa agenda fraterna, ela fique nas nossas vidas, não somente no ambiente de trabalho. E queria agradecer mais uma vez e reforçar a importância de valorização da diversidade, um trabalho cada vez mais inclusivo no setor mineral, e não somente no setor mineral, em todos os setores da sociedade. E eu reforço aqui o nosso convite. Que tal refletir sobre como você pode contribuir para a construção de um espaço mais igualitário no seu ambiente de trabalho, ao seu redor? Gostou do episódio? Compartilhe com colegas e amigos e siga o Conversas que Inspiram na sua plataforma favorita. Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Um abraço e até a próxima. Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.